Oi, estamos de volta no programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou Davi. Você já se preparou, planejou para tirar umas férias super legais com a família? Vocês queriam ir para uma praia distante e você se programou e pesquisou e fez tudo aquilo para que as férias saíssem daquele jeito, bem como você queria que saíssem. Imagino que sim. Agora eu quero que pense numa situação. Vamos supor que o casal acorda de manhã, primeiro dia de férias, um olha para a cara do outro e fala: Meu bem, vamos para tal praia? Vamos passar uns dias lá? Vamos. Tá bom. Entra no carro. Você arrumou mala? Não. Você sabe para onde nós vamos? Não. Você fez reserva no hotel? Sabe quanto custa? Sabe como chegar lá? Verificou o tempo? Tem gasolina no carro? Não. Não preparei nada. Será que eles vão chegar? Será que eles vão curtir as férias? Vai ser um tempo bom? Dificilmente. Para que aproveitemos ao máximo, exige de um preparo, de um planejamento. Infelizmente, muitas vezes na vida, as áreas mais importantes das nossas vidas, nós tratamos desta forma também. Acabamos empurrando com a barriga essas áreas, como a nossa vida espiritual, pessoal com Deus, questões como o crescimento familiar através do culto doméstico, da oração conjugal, do serviço à igreja. Nós simplesmente deixamos a coisa acontecer. Não fazemos isso em muitas áreas da nossa vida. O vendedor tem alvos para as vendas, o aluno tem alvos de diplomas, e nós temos desejos para a nossa aposentadoria. Mas quando tratamos da família, parece que nós somos famílias sem rumo. E queremos corrigir isso um pouco, através de um estudo, uma sobrevoada das Escrituras dentro desta área de família, palavra e família, sobre a razão por que a família existe. No último programa, nós demos duas respostas, começando em Gênesis capítulo 1, que a família existe justamente para espelhar e espalhar a própria glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vimos algo que o apóstolo Paulo chama um mistério, algo que não fora revelado, mas escancaradamente agora o apóstolo Paulo revela de que o casamento existe para descrever o relacionamento entre Jesus e a igreja, algo que ninguém cogitava, mas todo casamento humano existe como miniatura, uma sombra, um reflexo, uma metáfora para descrever o que um dia, no final da Bíblia, será o casamento, o único que realmente permanece para sempre. Hoje queremos listar mais algumas razões porque a família é tão importante. Número 3, você poderia falar? Número 3, a família é importante porque é na família onde verdadeiramente você vê se a pessoa é controlada pelo Espírito e pela palavra. É em casa onde nós somos quem nós realmente somos, onde aquela máscara cai e eu não preciso fingir de nada. É lá que nós vamos ver se realmente sou controlada pelo Espírito, se a palavra de Cristo habita em mim. É fascinante observar no Novo Testamento, no livro de Efésios e na epístola gêmea paralela de Colossenses, como o apóstolo Paulo mostra os sinais do verdadeiro reavivamento. O lar é o lugar da principal evidência do controle do Espírito. Efésios 5, enchei-vos do Espírito. E logo em seguida, os resultados da plenitude do Espírito são totalmente focados no lar.
Ele fala da esposa que alinha-se debaixo da liderança do marido em submissão e respeito. Fala do homem que, como Cristo, se entrega, se sacrifica a bem da esposa. É só o Espírito de Deus que pode produzir isso. Depois ele fala de filhos que voltam a ser obedientes e respeitosos, honrosos dos seus próprios pais. Pais que não provocam os filhos à ira, mas investem tempo, de quantidade e qualidade na educação dos filhos. Até fala do contexto doméstico do Império Romano, de escravos e de mestres. Em tudo isso, nós vemos que a maior evidência da plenitude do Espírito, em Efésios, e em Colossenses, a habitação da palavra, a mesma lista, os efeitos no lar. A família é importante, porque é o lugar que evidencia a verdadeira plenitude do Espírito Santo. Em Gênesis 3, nós vemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não cumpriram, não conseguiram fazer aquilo que Deus havia pedido para eles, mas em Cristo, nós mulheres podemos ser a Eva que a Eva nunca foi. E os homens em Cristo podem ser o Adão que Adão não conseguisse ser, nunca foi. Agora, quando nós interpretamos a Bíblia contextualmente, nós descobrimos algumas coisas fascinantes. Nós não arrancamos versículos fora do seu contexto. E é fascinante observar que logo depois do maior texto da Bíblia que trata do reavivamento verdadeiro visto não no show de palco, não na performance, mas em casa, onde a máscara cai, o que vem logo depois é o maior texto da Bíblia que fala sobre esse tal de guerra espiritual. Efésios 6, de 10 a 20, o maior texto sobre batalha espiritual, vem logo depois do maior texto sobre papéis no lar. Não é coincidência. De fato, é a quarta razão porque a família importa tanto para Deus, porque é justamente na estratégia infernal, satânica, o que Satanás mais ataca. Nós vemos isso também desde o início. Sim, já que a família existe para refletir a glória de Deus e Satanás não consegue atacar a Deus, o que ele faz? Ele ataca a imagem refletida no casal, na família. Então toda a família tem uma mira nas costas. Satanás faz de tudo para derrubar, atacar esta imagem. E ele quer distorcer, quebrar esses espelhos para que não seja vista claramente a imagem de Deus refletida na família, no casal. Então é justamente no contexto do lar que Paulo acabara de tratar em Efésios 6,12 que ele diz isso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. No contexto do sangue e carne é os cônjuges. O inimigo não é esposa, não é o marido, é dos filhos e pais, não é os filhos, não é os pais. Malaquias, os últimos versículos do Velho Testamento, prometem que com a vinda do Messias, o coração dos pais seria convertido aos filhos e os filhos aos pais. Cristo põe tudo nos eixos, mas Satanás continua atacando. A nossa luta não é contra sangue e carne. Por trás de tudo isso, diz o texto, contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás quer usar a nossa família para denegrir a imagem, sujar a imagem, ofuscar a imagem. E nós sabemos em toda guerra que o inimigo ataca os pontos mais estratégicos. A família importa porque é o lugar onde o inimigo mais ataca. Alguns versículos interessantes nesse respeito. 1 Timóteo 4 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que seria o currículo do seminário do inferno? O próximo versículo diz: os demônios proíbem
o casamento. Odeiam o casamento, porque o casamento foi feito para refletir, espelhar e espalhar a glória de Deus, espelhar a glória do amor de Cristo para com a igreja, demonstrar a plenitude do Espírito, e Satanás odeia isto. Tem uma última razão nessa sobrevoada das Escrituras para resgatar o valor da família. Você poderia comentar? Sim, o lar é onde a liderança da igreja, da família de Cristo, onde você vê se ela é qualificada como líder ou não. Eu sei que é uma área extremamente controvertida, mas Deus usa nas listas de qualificações para a liderança espiritual a família do líder. Eu não posso exportar o que eu não importei, a não ser que a igreja seja um clube, ou uma ONG, uma empresa, um franchising. Agora sim, ninguém está nem aí com o casamento da liderança da empresa ou do clube. Mas se a igreja é, acima de tudo, uma família, que a palavra de Deus deixa super claro que é exatamente isso, então faz todo sentido. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3 e Tito 1, quando fala das qualificações para liderar a igreja, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, à supervisão da família de Deus, excelente obra almeja. É necessário, imprescindível, portanto, que esse episcopos, esse bispo, supervisor espiritual, seja irrepreensível. E agora começa. Primeira evidência de um caráter aprovado por Deus para liderar a família de Deus, de uma só mulher, o marido, o casamento. Mais adiante ele fala de ser hospitaleiro, que é uma verificação do que anda dentro da casa de uma pessoa desprendida, ou seja, uma excelente obra exige excelentes obreiros com excelentes, que não perfeitas, famílias. Ele diz no versículo 4 que governe bem a sua própria casa, é o administrador mordomo do lar, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E agora vem a pergunta-chave. Pois se alguém não sabe governar, presidir, cuidar da sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Argumento de menor a maior. Mais uma razão, porque a família importa aos olhos de Deus, porque uma peneira de verificar qualificações que serão exportadas, expandidas da família menor para a família maior, chamada a igreja. Essa terra é extremamente santa. A família importa e muito. Não é modismo resgatar valores familiares para nós, na vida dos nossos filhos, nas nossas igrejas, com seriedade, no que diz respeito à família e à família de Deus. E por isso o nosso programa se chama Palavra e Família. Muito obrigado por ter assistido mais esse programa.